Olá, turma! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre os campos morfogenéticos. Vamos trazer algumas informações. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre campos morfogenéticos, deixa aqui no chat. Nós vamos responder na medida do possível. Se você, de repente, sente que alguém não tem muito conhecimento sobre esse tema, nós vamos falar durante 30 minutos. Então, encaminha aí no aviãozinho para alguma pessoa conhecida saber mais sobre os campos morfogenéticos. Uma vez que os campos morfogenéticos, inclusive, são temas de discussão, né? Dentro da biologia, dentro da ciência. E nós vamos falar um pouco também sobre Rupert Sheldrake, que é um biólogo, um filósofo, que traz muitos livros, e eu vou indicar 2 livros deles ainda nessa live, para quem quer estudar. E os livros dele não falam só sobre campos morfogenéticos, falam sobre a nova ciência da vida, né, Fernanda? Uhum. Então, a Cristiane escreveu Gata, Mulherou. Aê, muito bem. Eu tô Pois com a então, Cris, hein? Tô com a Cris. Eu adorei. Isso é assim, ó. tá fi- ótimo, a- que bom. Ficou uma imagem mais ainda requintada, viu, minha amiga? Fiquei Ah, mais fã ainda. olha isso, muito bom, fiquei feliz. Então, Fer, fala aí, começa você falando sobre os campos morfogenéticos, para quem está aqui assistindo com a gente ao vivo e que vai Uhum, assistir gravado, dando aí um ótimo. briefing do que Uhum, seria campos morfogenéticos. ótimo. Vamos lá. Inclusive, quem tiver aí, manda a setinha aí, chama o pessoal para essa live, né? E uma alegria estar aqui, Bi, nessa jornada de lives, para que a gente possa fazer trocas, né? Responder algumas perguntas que estejam ao nosso alcance. Também com convidados especiais que vão nos ajudar a cada vez mais ir integrando esse conhecimento de vários lugares e de várias formas. Eu vou trazer algo que é uma história que eu ouvi do Sheldrake, né? Quando ele explicou como biólogo essa informação e que para mim é a que ressoa aqui no meu coração para trazer para essa live, entre tantas outras formas de que o Sheldrake explica, fala e traz essa informação. Por exemplo, quando nasce uma ninhada, não sei, Bi, se tu já viu, se o pessoal aí da live viu, escreve aí embaixo, né? Será que vocês já viram uma cachorrinha fêmea, uma cadela, ou uma gatinha fêmea, uma mamãe gato, né? Ganhar uma ninhada de gatinho? E naquela ninhada lá, entre 3, 4, 5, 6 filhotes, né? As cachorras ou as gatas, elas têm um número maior de filhotes do que nós seres humanos, né? Em algumas vezes, claro. Bom, então naquela ninhada de gatinhos que nasce, a fêmea, seja ela canina ou felina, sem um exame de ultrassom, sem um veterinário que esteja ali examinando ou fazendo algum exame, ela às vezes deita em cima de alguns filhotes, né? E acaba matando eles sufocados, né? Então imagina que esse campo de informação é o que essa fêmea, né? Hoje trazendo aqui a fêmea do gato e a fêmea do cachorro, ela acessa esse campo de informação, porque aí se tem algum veterinário assistindo a live aí, pode escrever. Aí os veterinários pegam aquele corpo, né, o cadáver do gatinho ou do cachorrinho e fazem uma análise. E eles realmente teriam uma deficiência. Eles não teriam condições de seguir a vida. E aí, onde está essa informação que a gata ou a cachorra mãe sabe qual filhote tem condições de seguir a vida? Ela tem lá, né, nas suas mamas, né, nas tetas, que é assim que se fala do animal, uma quantidade X de leite produzida, e aqueles filhotes que sobram, eles vão mamar mais do que se tivesse menos filhotes, mais filhotes nascidos ou vivos ali. É como se esse campo de informação soubesse quem tem condições de dar continuidade à vida e quem vai ter uma morte prematura. Da onde esse animal tira essa informação? Hoje, naquilo que se sabe,
naquilo que se estuda, essa informação está no campo mórfico, né? Então, lá tem esse campo, e aí nós temos esse lugar de campo mórfico e o campo morfogenético, né? Que estão interligados, mas não são a mesma coisa, né? O campo mórfico é o lugar onde obtém a informação, e o campo morfogenético é o que materializa nos genes, na genética, aquela informação, né? Então, como seria para a gente olhar, e muitas vezes nós, seres humanos, a gente vai dizer assim, meu Deus, ela tá matando o filhote, né? E aí nosso ímpeto de salvador vai lá tentar salvar o filhote da própria mãe. Sendo que há uma informação, que aquela mamãe sabe exatamente como proceder para que a vida siga, né? Começamos por aí, Bi? Aquele livro da Sophie Hellinger, Sim, Mamãe, fala também sobre as informações do útero materno, né? E aí você falava desse campo mórfico, né? Que é essa estrutura, morfo, que vem de forma, né? Então, essa forma onde estariam essas informações desse inconsciente coletivo, ou seja, informações desse sistema, né? E aí, se você puder falar um pouco sobre as informações, por exemplo, no campo do útero materno, que às vezes aquilo que acontece com um bebê, com um feto, naquele ambiente, fica uma memória ali, um espaço, que você fizesse um link, não uma comparação, mas um link entre como esse campo mórfico também se mostra ali, porque às vezes o outro bebê que é gestado nesse útero, ele sente e recebe essas informações do anterior, né? Dependendo do que aconteceu. E aí, depois que a Fernanda fizer esse link, eu quero contar para vocês um caso prático onde a gente pôde perceber claramente essa informação acontecendo na vida real. Então, fala aí, Fernanda. Então, essa troca celular que acontece, né? Que hoje a epigenética chega e vai cada vez mais se aprofundando nesse movimento, nessa troca celular, assim como material para outra live aí, né? A constelação fraternal, que é aquele trabalho que acontecia, talvez, que se saiba hoje, antes de todos os outros tipos de constelação que a gente trabalha, e tinha aquela constelação antes, lá nos anos 40, dessa conexão entre os irmãos. Então, imagina o seguinte: quando uma mamãe, uma mulher, recebe o espermatozoide de um outro sistema, dentro do útero, e agora essa mãe, né, dessa mulher, começa a gerar um novo ser, né? E essa primeira célula que se forma, em algumas linguagens, seja espirituais, né, ou até na medicina, tem nomes específicos para Mérkaba, para a nossa célula, que é a nossa célula matriz de todas as outras, né, a chispa divina, o sopro de vida. Quando o espermatozoide e o óvulo... A Eva mitocondrial, né, que a gente ouve falar. Isso. Imagina que nós todos temos a mesma mitocôndria feminina, né? Que é a mitocôndria Eva, essa Eva mitocondrial que é a mesma para nós todos. Olha só que lindo, né? Então, esse lugar, Bi, quando o espermatozoide deixa de ser espermatozoide, o óvulo deixa de ser óvulo e eles se tornam em algo novo, um novo ser, toda essa metamorfose, essa relação simbiótica que nós vamos levando com a nossa mãe, vai mandando informações para o corpo dessa mamãe. A mamãe agora começa a fazer uma troca celular com o filho, a partir de suas experiências, né? A partir daquilo que a mamãe vai vivenciando, ela vai produzindo no seu sistema límbico informações que vão caindo lá no bebê. E aquilo que o bebê também vai sentindo e produzindo informações, volta para a mamãe, né? E aí a gente pode agendar uma live aí de epigenética e até trazer um biólogo, né, alguém para nos ajudar a olhar para isso. Mas o que acontece? Essas trocas celulares, inclusive da célula-tronco, né, Bi? Quando a mamãe e o bebê fazem a troca dessa célula-tronco, muitas coisas na mamãe se salientam, como doenças autoimunes, assim como a mamãe... faz figurinha aí, né? Acho lindo isso.
Assim como essa mamãe rejuvenesce às vezes, né? Porque a troca dessas células-tronco manifesta coisas na mamãe. Ok. A mamãe fez essa troca simbiótica com o bebê. E esse bebê nasce, ou esse bebê morre no ventre. Agora o útero tem essa informação. Seja que ele chegou até o fim, né? Que conseguiu nascer, seja a informação de que não foi possível nascer. O útero, ele lê essa informação e é uma troca nessa memória. Quando chega o próximo bebê, caso haja uma morte, eu acho que a psicologia convencional, eu não tenho certeza, chama de bebê arco-íris. Quando vem um bebê depois da morte de um irmão no útero, né? Porque agora a mamãe, com essas informações desse bebê, ela passa essas informações para o próximo bebê. Então, eu aqui na minha família, no útero da minha mãe, eu sou a primeira nascida. A segunda nascida, que vem depois de mim, é a Julie. Então, a Julie tem células da Fer, porque ela fez essa troca com a mamãe. Depois, na nossa família, nasceu o Léo, que é o meu mano caçula. Ele tem células da Fer e tem células da Julie, né? Porque isso vai indo, tudo que vai acontecendo no útero vai mudando o funcionamento do gene da mamãe. E essa herança vai indo em todos os irmãos que vieram depois no útero, né? Bi, era isso que tu queria que eu dissesse? Entrei Sim, na e aí, linha? isso, e aí tu trouxe uma palavra importantíssima para nós entendermos o campo morfogenético. Quando nós falamos de mudança. Quando a Fernanda fala que há uma mudança celular ou no gene, é exatamente isso. Quando algo acontece num sistema, no inconsciente coletivo da família, que muda uma informação, essa mudança, ela passa a ser recebida pelas próximas gerações, né? Rupert Sheldrake, inclusive, diz que é um conjunto de hábitos, né? Hábitos que compõem aquele sistema familiar, que compõem esse campo, não só das pessoas, mas sim de todos os organismos vivos. E quando tu conta essa história, até tem uma pergunta da Cristiane aqui que é importante, ó. Quando há violência sexual, qual a análise? Fernanda, fica com essa pergunta aí na tua cabeça para você responder, já que você estava falando, mas eu quero compartilhar aqui o que eu disse sobre um caso. Eu atendi um cliente há um tempo atrás, não faz muito tempo, há uns 2 meses, e nós tivemos recentemente o nosso retorno. E ele traz o seguinte tema: eu sinto muito calor, inclusive infernizo as pessoas no trabalho, em outros ambientes, porque tem que ter o ar-condicionado simplesmente numa temperatura gélida, né, um iglu, e eu continuo sentindo calor. Tenho muita dificuldade com espaços fechados, não gosto de lençol preso na cama. Se eu ficar num avião e der algum problema para estacionar, para colocar um finger, eu vou ficar muito tempo preso naquele ambiente, eu começo a suar e passar mal. E eu tô cansado disso, porque às vezes isso me incomoda, eu chego a passar muito mal, às vezes preciso de assistência médica, porque eu entro em pânico, né? Então, o calor e o ambiente fechado. E aí nós iniciamos o trabalho da constelação estrutural, que é a projeção da imagem interna que a pessoa tem quando ela fala desse tema, né? Calor, sensação de claustrofobia, enfim. E aí, durante o movimento da construção da imagem, né, utilizando então as estruturais, se forma uma imagem, e a partir da imagem eu faço perguntas, e ele me traz a seguinte informação, Fernanda. Antes de mim, a minha mãe teve uma menina que morreu no parto entalada. Depois de horas e horas de trabalho de parto, ou seja, de muito calor, né? Você imagina a força dessa mãe e desse bebê, quanta energia colocada ali, muito calor, muita temperatura, ela ainda fica entalada e morre. E é interessante que a mãe, ao batizar ele, porque logo depois ele nasce, ela deu para ele o nome masculino do nome que ela daria para a filha. Então, por exemplo, Fernanda, se a menina se chamasse Fernanda, ela botou Fernando como segundo nome, né? Uhum.
E ele tinha uma ligação muito forte com essa irmã por conta de toda essa história. Quando a gente olha para isso, olha para essa menina que não nasceu, para essa informação do útero, de que eu fiquei entalada, de que eu fiquei presa, de que eu morri, né? Ele recebe essa informação. Então, ele tem a sensação, muitas vezes, que ele está vivendo aquela situação. Mas quando eu me dou conta disso, eu identifico, eu compreendo, eu posso questionar, começa a mudança de hábitos. E no retorno dele, ele me disse assim, que agora ele sente frio. Pela primeira vez na vida dele, ele está Que sentindo lindo. frio. E ele só se deu conta disso porque numa determinada situação, alguém perguntou para ele assim, você tá bem? Ele disse, tô, porque eu nunca te vi de camisa, nunca te vi de blusa de manga comprida e gola alta. Mas eu tô com frio, não tá frio? Ele disse, a pessoa diz, não, não tá frio. Ele falou, nossa, gente, eu tô sentindo frio. Então, veja, né? Uhum, Como pode essa uhum. mudança, né? E isso é interessante que a Fernanda fala desse ambiente, da informação, e o caso que eu tive com esse cliente foi exatamente isso, né? Da informação que ele tem, e ele experimenta essa informação como se estivesse acontecendo com ele, né, Fernanda? Sim, sim. É porque é uma memória, e aí também se tiver algum psicólogo aí quiser contribuir, quando a gente faz essa terapia, por exemplo, no psicólogo, a gente vai procurando evidências, né? E quantos clientes que os psicólogos nos encaminham, né, para não tem evidência, a pessoa afirma algo, né? Eu vivi isso, e aí o psicólogo vai investigando e aquilo não traz evidências. Porque essas evidências, elas precisam dos cinco sentidos. A gente precisa ter experienciado elas para dizer que é uma memória autêntica, né? E às vezes nós temos uma memória que está no campo de informação, que ela não foi vivida pelo meu indivíduo, mas ela vem numa carga genética como uma memória celular, que é diferente de uma memória cognitiva. Onde eu, Fernanda, indivíduo, experienciei isso, né? O meu personagem, Fernanda, minha persona, experimentou. Ou quando a gente vai carregando uma memória que outras pessoas experienciaram antes de nós, mas que essa memória vive nas nossas células, no funcionamento do nosso gene, né? E Isso. olha só que lindo, Aí imaginar. ele não experienciou enquanto indivíduo, mas ele carregava a memória da experiência. E aí fica, né, a pergunta. Quantas informações que se materializam através das nossas sensações, que fazem parte desse campo morfogenético, que não foram experiências vividas por nós. E aí você me faz lembrar, e eu acho que eu já contei isso em uma outra live, de uma vez que eu estava num hotel e eu entrei no elevador para subir para o meu quarto, e nisso veio uma camareira, e quando ela para na porta, que ela me vê no elevador, ela simplesmente para. E eu digo para ela, pode entrar, não tem problema. Daí ela falou, não, não, eu só parei para olhar, mas eu não subo de elevador, eu não ando de elevador. Eu falei, mas você não trabalha aqui? Trabalho. Como é que você faz quando é lá no sétimo, oitavo andar? Ah, eu vou de escada, eu não ando de elevador. Daí eu falei para ela, por quê? Travei ali o elevador com a minha perna e falei, por quê? Ela disse, porque eu morro de medo. Eu tenho medo de altura. E aí eu fiz uma pergunta para ela, quando é que foi que você caiu de um lugar alto, que você sofreu tanto? Fica com essa pergunta. Aí o elevador fechou, eu subi, eu fiquei, eu acho que se eu não me engano, eu estava em curso, Fernanda, fiquei uns 3, 4 dias naquele hotel, e num outro momento encontrei com ela no elevador. E eu disse para ela, ué, você está andando no elevador? Ela falou, sabe que você me fez aquela pergunta e eu fiquei me perguntando? Ou seja, identifico, compreendo, questiono. Fiquei me questionando, quando é que foi que eu caí de um lugar alto? Eu nunca caí de um lugar alto. Como é que eu posso ter medo de uma coisa que eu não vivi? Eu vou me desafiar. Ou seja, às vezes você não tem nem consciência. E aí vem o ponto. De quem é esse ponto? O Uhum. campo morfogenético da humanidade, né, Fernanda? Todos nós temos medo de jacaré, temos medo de cobra, temos medo de tubarão, mesmo não tendo experienciado, mas é que a gente vê muita coisa, mas também a gente tem muita informação do campo. Uhum. Pessoas que têm medo de água, né? Quantas vezes a gente identifica que essas pessoas tiveram ancestrais que morreram, às vezes, no navio, né?
imigrantes, e aí fica com aquela sensação, né, de que eu perdi um familiar numa viagem de navio, e fica aquela informação de que a água é perigosa. E aí, respondendo a pergunta aqui da Cris, se você quiser responder, a Se Cris estiver mandou. ao meu alcance, Ah, tem duas perguntas da Cris. A Cris primeiro pergunta, tá. quando há violência sexual, qual é a análise? Aham, E aham. depois, por que a mudança celular genética sente essa mudança não bem recebida? Cris, eu não entendi muito bem essa sua pergunta. Você entendeu, Fernanda? Eu acho que não. E para mim os comentários não estão passando, tá congeladinho aqui, eu não consigo ler. Tá. Mas a primeira sobre a violência, né? Isso. Isso. Bom, eu vou responder de um lugar talvez pequeno em relação à grandeza do que pode ser a resposta dessa pergunta. Tá? Eu vou responder a partir das minhas experiências e do que aconteceu com os clientes ou os alunos que me procuraram que trazem esses relatos. Tá? Ah, tudo depende, vamos pensar, a violência ela pode ter vários níveis de violência. Tá? Mas o que está por trás? Os químicos e as sensações que essa mãe produziu. Agora vem o balãozinho, quando faz assim, vem balãozinho. Então, essa mamãe, né, na hora da concepção desta criança, qual eram as emoções, qual eram os químicos que ela estava produzindo, né, que vão trazer a informação para a primeira célula, para a célula matriz. Tá? O que se percebe? Por exemplo, a linha ayurvédica, né? Lá na medicina dos indianos, na medicina hindu. O ato da concepção define o nosso dosha, né? Se a gente é kapha, pita, vata, né? A nossa concepção, a forma com que o nosso pai e a nossa mãe se encontraram através do ato da concepção define como que o nosso mecanismo vai funcionar. A nossa imunidade, né? O encontro dessas duas células define tanta coisa. Então, eu não sei se eu consigo responder, ou pelo menos jogar um fio da meada aí para a Cris. Por quê, Cris? Nós não sabemos o que acontece nesse campo de informação, né? Nessa grande consciência, nesse grande espírito, nessa divindade, né? O universo, o nome que ficar mais acolhedor aí para cada um que está ouvindo, o que é nesse campo de informação que faz pessoas nascerem, pessoas não nascerem, pessoas viverem, pessoas morrerem, um ato de violência, né? Gerar uma criança e um casal que se ama e é apaixonado não ter filhos. Então, nós não sabemos qual é o campo de informação que faz isso acontecer. Acho que estamos estudando, quem sabe daqui algumas décadas, talvez alguns anos, possa ter essa resposta. O que se sabe que, independente se foi um ato violento ou um ato de paixão, ali chegou uma criança, ali chegou uma vida e ali tem uma informação. Bom, o que isso realmente reflete na minha memória cognitiva, de memórias implantadas, né? Porque daqui a pouco eu tenho uma informação implantada que não é a real, ou é uma distorção, ou é apenas uma parte da história, né? Mas o que realmente eu funciono, como eu me sinto, quais são meus desafios, porque quer queira, quer não, e aqui é um grande desafio das constelações nesse momento, principalmente no Brasil, de a gente entender que sim, por alguma razão, no encontro desse homem com essa mulher, chegou a vida. Biologicamente, eles são nossos pais, por alguma razão. Bom, o contexto com que eles se amaram, a forma com que eles se encontraram, a forma com que eles criaram a gente, essa é a nossa tarefa de vida. Essa é a Lindo, tarefa que a gente vai passar na Terra para organizar. lindo. Como disse a Luciane ali, que lindo isso. E a Cris falou que está sendo muito bem respondido. E aqui outro ponto, né? Quando nós falamos do campo morfogenético, que nós vemos na semântica da palavra, né? Que morfo
forma e genética, vem de gênese, de início. Então, existe também uma forma de início à vida. A gente não sabe, né, Fernanda? Mas às vezes, dentro daquele sistema familiar, a violência, o ato sexual violento para gerar vida é a forma com que aquele sistema faz acontecer a vida. Então, talvez a gente possa olhar para a violência como um meio pelo qual a vida acontece. Porque muitas vezes a gente pensa na violência só naquele olhar como algo ruim, terrível. Mas se eu conseguisse olhar para a violência como a forma pela qual a vida chegou. E às vezes há muitas gerações a vida chega naquele sistema dessa forma. A violência faz parte desse sistema. E talvez somente quando alguém for capaz de olhar com amor para a violência e dar a ela um bom lugar, talvez ela não seja mais necessária para dar a vida, mas apenas para impulsioná-la. Então é importante nós entendermos dessa forma, né? Que muitas vezes é desse jeito que nessa família acontece. E a gente identifica isso, né? Não, ai meu Deus, quase derrubei meu celular. A gente identifica Que isso, bom, amiga. Ficou linda a tua carinha. Depois dá pra dar um print. meme, que quer dizer, né? Um meme. É, quando a gente identifica, por exemplo, a, os abusos, né? Ah, eu tenho na minha família questões relacionadas a abuso. E aí eu for ver, tem abuso no sistema anterior, da minha vovó, da minha bisavó, ou seja, o abuso faz parte do campo morfogenético da nossa família. É uma informação presente no inconsciente. Então, isso é verdade, difícil de acatar, porque hoje temos o nosso olhar, o meu feminista. Sim, a gente não é só a questão do feminismo, né, Cris? Às vezes, assim, nós temos um olhar para a violência como se ela não fizesse parte. Como nós temos muita dificuldade, inclusive, de dar um bom lugar para a morte, de dar um bom lugar para aquilo que não é tão certo na nossa concepção, né? Uhum. E aí, quando nós conseguimos olhar para essa questão da dualidade, de que nós temos, como a Fernanda disse lindamente, as crianças que nascem de um ato de amor e prazer e as crianças que nascem de um ato de violência, né? Porque se a gente parar para pensar, né, Fernanda? Eu vou olhar para as minhas ancestrais aqui, nós já estamos quase encerrando a live, mas agora me veio uma questão. As mulheres da nossa família, bem lá atrás, às vezes elas engravidavam uma criança depois da não tinham nem tempo de se recuperar de um parto, elas já tinham que se submeter às necessidades conjugais. E muitas relações eram atos de violência. Mas as mulheres não falavam. Elas simplesmente acatavam, porque para elas isso era papel delas como mulheres. E aí eu fico olhando para minha vovó, que teve 9 filhos. Uhum. Se talvez, quando a minha mãe foi concebida, que é a caçula de 9, naquele momento, para minha vovó, não foi um ato de abuso ou um ato de violência, porque ela não queria. Uhum. Mas disso também nasce a vida. Então, ela falou, eu estava pensando na minha tia. Exatamente, né? Então, nós não temos informação, né, Fernanda? Mas a Cris, obrigada pela tua participação, Cris. Ela fez uma pergunta sobre a mudança, digamos, quando você toma consciência disso, Fernanda. Aliás, Cris, é isso? Como que acontece essa mudança no campo morfogenético? Não É entendi muito bem. pela, é pela repetição, viu? O que que acontece? O campo ele recebe uma informação de tanto a gente fazer igual. Quanto mais igual a gente vai fazendo, mais a gente alimenta o campo. Bom, para mudar a informação do campo, a gente precisa fazer diferente, né? E repetir esse diferente. Aí a gente vai mudando a informação. É o que se sabe hoje. Pode ser que amanhã tudo mude, né? O que se sabe hoje, o que se tem acesso e consciência hoje, é essa informação. Bom, Bi, daqui a pouco a gente agenda uma outra live falando sobre abuso do feminino e do masculino, tá?
Porque nós, mulheres, viemos desse lugar do abuso sexual, mas a gente realiza outro tipo de abuso também com o masculino. Senão a relação fica desequilibrada. Se nós conseguirmos olhar, e aí tem o livro Cama na Varanda, e o livro do Amor, volume 1 e 2. Podemos fazer uma live só sobre isso, tá, Bi? Porque eu acho lindo. Nós, muitas vezes, entramos num lugar de olhar só para o feminino abusado, mas o masculino também é abusado, de várias formas. Quando nós conseguimos olhar essa palavra abuso, que para mim ela tá meio fora de uso. Em que sentido? Quando nós ampliamos o olhar e temos uma visão sistêmica, nós sabemos que esta dinâmica, que hoje nós chamamos de abuso, foi necessária para que a nossa espécie continuasse. Se isso não tivesse acontecido da forma que aconteceu, a gente não sabe se estaria aqui. Quando nós olhamos de forma sistêmica, nós sabemos que isso faz parte da nossa história e nos ajudou a chegar até aqui. Bom, ela ainda precisa ser assim? Agora ela pode ser diferente, né? Nós vamos ter a informação de vários povos, não só o povo judaico-cristão, mas o islamita, várias partes do país na sua colonização religiosa, homens com várias mulheres, deveres matrimoniais. Então, até onde a igreja colabora com esse lugar? Mas isso é assunto para uma live, não sei se aqui no Instagram ou fechada, porque aí nós vamos para um assunto mais desafiador e mais profundo. Mas feminino só existe enquanto existe masculino. E essa relação, ela tá assim no planeta porque ela ainda tem função e utilidade. Bert Hellinger diria, somente persiste aquilo que ainda tem função. Quando para de ter função, para de existir, né? Então, qual é a função que a nossa espécie ainda tem essa dança que por alguma razão a gente tá aqui, né? Não vou pegar aqui e engatar mais uma primeira, Bi, senão tu vai me demitir dessas lives de só meia hora. É, já passou. Então, assim, para finalizar, gente, os dois livros que eu falei para vocês lerem, tá? Uma Nova Ciência da Vida, é um dos livros do Rupert Sheldrake, e o Código Básico do Universo, tá? Se alguém quiser saber mais sobre o campo morfogenético, são duas literaturas interessantes, tem tanto no físico quanto no Kindle, então pode baixar. Os valores dessas obras não são caras, são livros que estão a serviço, eu acho que da ampliação da nossa consciência, ampliação também do nosso conhecimento sobre a vida, né? Não obstante, as críticas que são extremamente saudáveis, né? Esses lugares desafiadores, tanto para a biologia quanto para a ciência, Rupert Sheldrake traz importantes reflexões. Não são afirmações, são reflexões que ele traz para que a gente possa questionar aquilo que é e já não precisa mais ser, como disse a Fernanda. Então, assim também foi a história de Jesus, que trouxe questões muito desafiadoras para nós, né, e outros grandes pensadores e filósofos da nossa história. E quero fazer um convite aqui. Ah, e o livro que a Fernanda falou. Cama. Até pego aqui, peraí. Aproveitando que a Fernanda vai pegar um livro, eu quero falar para você que eu e a Fernanda estamos lançando uma capacitação em percepção sistêmica. Então, se você quer realmente entender mais sobre o olhar sistêmico, se perceber, né, como ser humano dentro dessa nova consciência, dá uma visitadinha no nosso site www.programatitãs.com.br e conheça aí os nossos módulos, nossos professores, nossos mentores, que são especialistas em várias áreas, né, Fernando? E agora sim, o segundo, como é o nome do segundo, Bi? O Código do Universo. E o da Fernanda tá no fotorretrato, o neurônio espelho. Fernanda, você vai ter que ler. Ah, tá. É A Cama na Varanda, da doutora Regina Navarro Lins, tá? Excelente, ela é a mesma autora do livro do Amor 1 e 2, tá? Ela é uma historiadora, sexóloga, e ela faz desde o início do primata, quando nossa espécie não sabia identificar que fazer amor gerava crianças. Isso é lindo. Esse livro aqui eu acho que é livro onde nós todos podemos ler
e entender como funciona essa nossa energia sexual, essa energia que dá vida na Terra. Mas daqui a pouco o Bia faz uma live. Isso. Fernanda, uma frase para o Álvaro, que escreve o seguinte: sou um fracasso total em tudo na minha vida. Sabia? Ok. Olha só, tudo aquilo que a gente falar, assim é. Quando a gente decide olhar diferente, olhar para outro lugar, só assim, Álvaro, você conseguirá encontrar saídas e alternativas para mudar. Enquanto você ficar nesse lugar, com esta fala, talvez seja difícil sair mesmo, né? Então, sim, quem sabe seja isso. A menos que você diga, isso me trouxe até aqui, só que a vida é daqui para frente. Então, será que eu decido continuar assim? Ou ainda dá tempo de fazer diferente? Se der tempo de fazer diferente, aparecem os recursos. Muito bem. Gente, mais uma vez, muito obrigada por estarem conosco. E não percam a nossa próxima live, vai ser com a doutora Vânia, médica, especialista, doutora, e que tem um conhecimento enorme sobre um olhar muito mais amplo sobre sintomas e doenças. Como é que os sintomas conversam com a gente? Como é que as doenças conversam com a gente? Então, não percam a nossa próxima live, que vai ser quando, Fernanda? Quarta-feira. Quarta-feira, dia 4, às 20h30. Um pouquinho, Ok? um Esperamos pouquinho vocês. mais tarde, mas fica gravado. Como essa vai ficar gravada, se você quiser assistir e mandar para alguém. Beijo. Um abraço, até a próxima. Obrigada, Fer. Obrigada, Obrigada, Bi. Cris. Obrigada, gente. Tchau.